Bom dia, meninos. Aqui é o professor Robson. Nós vamos começar aqui a aula de hoje falando sobre representação gráfica dos dados, tá? No caso de uma pesquisa em geral. Nós vamos falar um pouco sobre gráficos. Nessa aula nós vamos ver aqui, ó, gráfico de barras, tá? Gráfico de segmentos e gráfico de setores ou de pizza, também é conhecido como vulgarmente gráfico de pizza. O gráfico de barras também ele adota dois nomes, tá? O gráfico de barras ele pode ser tanto chamado gráfico de colunas ou gráfico de barras, os dois casos. Mas antes de dar continuidade, eu queria lembrar a vocês o seguinte: as atividades que eu passar para casa hoje é para ser enviado dentro da aula. Então, o aluno ele vai assistir essa aula pela manhã, na primeira aula dele, tá? A nossa aula é a aula das 7 às 7h50. Vocês vão assistir essa videoaula e depois disso fazer os exercícios. Terminando de fazer os exercícios, bate a foto e me encaminha pelo WhatsApp, tá? No meu WhatsApp, encaminha lá para que eu possa validar a presença de vocês. A presença, como eu falei ontem, ela vai ser composta de duas formas. A primeira é você fazer atividade e me encaminhar pelo WhatsApp. E a segunda é você deixar nos comentários aqui do vídeo que assistiu a minha aula. Aluno tal assistiu a aula. Então eu vou checar as duas coisas. Eu vou estar checando se você fez o comentário, tá? De que assistiu a minha aula lá em comentários. E também a atividade se foi entregue dentro do período das 7 às 7h50. Passou desse período, eu não vou considerar. Eu vou considerar que o aluno não assistiu a minha aula, tá? Quem não me entregar nesse período. Então essas videoaulas, eu não estou podendo estar presencial nessa videoaula, por isso a importância de você estar assistindo. Se teve dúvida, anotem as dúvidas e na próxima aula vamos tirar essas dúvidas. Tá? E tentem fazer os exercícios. Mas eu só vou aceitar aluno que não desenvolveu todos os exercícios, aqueles que pontuar a sua dificuldade na próxima aula. Professor, eu não entendi isso, então por isso eu não fiz tal questão. Tá? Eu não vou aceitar, eu não dei conta de fazer. E eu vou perguntar por quê? Tem que estar me dando um motivo. Tá? Então vamos lá, vamos iniciar aqui a aula. Representação gráfica dos dados. Bom, nós temos algumas tabelas, geralmente é nos fornecido algumas tabelas, e lembrando que toda tabela precisa ter uma fonte, um título, tá? E os dados em si. Esses dados, eles são formatados numa tabela, mas nem sempre é a melhor maneira de se visualizar alguns tipos de informação. Tá? Tem informações que a gente quer ela em tabela, mas dependendo da informação, quando ela é nos passada em forma de gráficos, a percepção nossa do que a gente está procurando dentro desse gráfico é muito mais rápida. A gente consegue tirar conclusões muito mais rápidas de algumas informações. Então nós temos aqui um tipo de pesquisa, né? Tá assim, ó, considera uma pesquisa de opinião em que os alunos de uma turma precisam escolher a fruta preferida. O aluno que anotou o resultado da pesquisa organizou os nomes das frutas e marcou com X para cada voto. Aí observa aqui, tá? Então nós temos aqui, a gente tem que estar contando para saber quantas frutas teve mais voto, tal. Mas quando a gente pega aqui, ó, o professor de matemática elaborou uma tabela de desempenho dos alunos do 8º ano. Observe, ele tabulou, tá? Nós temos o título e aqui a fonte, tá? E os dados da tabulação. Da forma como a gente aprendeu lá. Nós temos as variáveis, né? Insuficiente, regular, ó, desempenho em matemática dos alunos do 8º ano. Aí tem lá o seu desempenho. Insuficiente, regular, bom, ótimo. Um tipo de variável, né? Vocês lembram qual que é essa variável? Uma variável qualitativa. Aí nós temos aqui a frequência com que isso ocorre. E a frequência absoluta com que isso ocorre. Olha, de 40 alunos, 6 alunos tirou insuficiente, de 40 alunos, 10 foi regular, 14 foi bom, 10 foi ótimo. E aqui nós temos uma percepção percentual, tá ok? Bom, então, vamos apresentar esse gráfico de duas maneiras. O gráfico de barras, tá? E gráfico de colunas também. Temos de barras e temos de coluna.
Quando a gente vem aqui, ó, observa o gráfico, ao bater o olho no gráfico, a gente observa que o dado estatístico que apresentou maior variação foi bom, com 35%. E o que teve o menor índice foi insuficiente, com 15%. Então, eu batendo o olho aqui, eu já consigo visualizar rápido. Olha só, desempenho em matemática dos alunos. Então, nós temos aqui o seu desempenho e nós temos aqui a porcentagem, tá, ok? A frequência relativa. Agora aqui ele é nos apresentado de outra forma. Nós temos aqui a frequência relativa e nós temos aqui o desempenho. São maneiras diferentes de estar disponibilizando esse gráfico. Então, o gráfico de barras, geralmente a gente trabalha com valores, né? Onde a gente quer visualizar de forma rápida o crescimento de uma determinada demanda, de algo que a gente consegue visualizar de forma muito rápida. Olha, tal situação ocorreu aqui de forma mais acentuada, ou essa aconteceu de uma forma menos acentuada. Então, o gráfico de barras nos dá essa visão de forma bem rápida. Agora, vamos para aqui temos mais outro, né? Temos aqui, ó. Veja outro exemplo de gráfico de barras com informações sobre o perfil eleitoral da cidade de Ariquemes, Rondônia, em 2018. Graus de instrução do eleitorado. Então, ele fez uma pesquisa aqui, ó, pelo número de eleitores, e fez o quê? Uma pesquisa para saber o grau de instrução desse eleitorado. Então, a gente pode ver rapidamente que ensino superior, como é que está o pessoal que tem ensino superior? É muito completo, hein? É muito baixo. Analfabetos é uma quantidade pequena, mas expressiva. Então, ao bater o olho aqui, a gente consegue ver essas situações. Agora, veja nessa situação aqui por sexo do eleitorado de Ariquemes. Então, quer dizer, qual é a porcentagem de homens e mulheres nessa cidade votantes, né? Então, nós temos aqui, ó, o grupo masculino e o grupo feminino, número de eleitorados. Então, a gente consegue estar tendo essa visão aí em 2018, como era o eleitorado masculino em 2018. Nós podemos ver que em 2014 nós tivemos um crescimento aí perdão, em 2018 a gente teve um decréscimo aí do eleitorado, né? Então, a gente pode estar tirando algumas informações desses eleitorados, tá ok? Desses gráficos. O gráfico à esquerda fica claro ver que a maioria dos eleitorados de Arquimedes em 2018 tinha ensino fundamental incompleto. A maioria tinha ensino fundamental incompleto. Observe que no gráfico da direita são dadas duas informações para cada valor da variável sexo. O número de eleitorado em 2014 e o número de eleitores em 2018. Observe que poderíamos construir dois gráficos, um com os dados referentes a 2014 e outro com os dados referentes a 2018. Contudo, dessa maneira fica mais fácil comparar e tirar conclusões sobre o assunto, tá certo? Então, vamos lá. Próximo gráfico, gráfico de segmentos. Nós temos essa tabela, evolução do número de alunos, tá? E nós vamos pôr essa evolução num gráfico de segmentos, vulgarmente conhecido como gráfico de linhas. Então, olha só, nós temos aqui número de alunos e o período, que representa o ano. Agora, olha só, se a gente for observar, aonde esse gráfico, que tipo de situação melhor que nos traz para usar esse tipo de gráfico. O gráfico de segmentos são utilizados principalmente para mostrar a evolução das frequências dos valores de uma variável durante um período. Então, nós temos aqui, ó, a evolução do número de alunos. Como foi a evolução do número de alunos de 2015 a 2020? Então, o gráfico de segmento, ele é um gráfico que ele nos serve muito bem para mostrar evolução de alguma coisa em um período. Já o gráfico de
colunas ou barras, a gente quer ver qual que foi o maior, qual que foi o melhor, o menor, de forma mais rápida. Olha só, ensino fundamental foi, como se diz, o grau de instrução desses cidadãos estão classificados aqui na sua grande maioria como ensino fundamental, tá? Então a gente olha dessa forma. Esse aqui não, a gente olha a evolução de um determinado período. Quando a gente está fazendo lá assim alguns investimentos, igual como vocês sabem que eu mexo em investir na bolsa, então eu tenho o gráfico de, daqui a pouco eu vou mostrar esse gráfico que eu desenvolvi dentro de eu criei uma planilha para desenvolver isso. Eu tenho esses tipos de gráficos. Eu tenho esse tipo de gráfico aqui, ó, de colunas e barras. Eu tenho porque me dá uma visão de alguns tipos de evolução. Eu tenho esse tipo de gráfico aqui que me dá uma visão da evolução patrimonial. E eu tenho esse tipo de gráfico aqui, que a gente vai ver depois, que é gráfico de setor, tá? Então esse tipo de gráfico mostra a evolução durante um período, tá? Você vai pegar aqui a partir de uma tabela, colocar aqui o ano, a quantidade, né, o número de alunos e pontuar. Em 2015 nós tínhamos 450. Puf, 450. Marca-se os pontos. Depois que marca-se os pontos, liga-se os pontos, tá? É assim que é construído esse tipo de gráfico. Agora nós temos aqui também o gráfico de setor, pessoal. O gráfico de setor, ele, na sua grande maioria das vezes, ele está relacionado a porcentagem. Ó, você já estudou o gráfico de setores no ano anterior. Vamos recordar analisando essa situação. Um shopping center a 3 salas de cinema e o número de espectadores em cada sala em determinado final de semana foi de 300, a sala A 200, a B 500, etc. Então, observa que nós temos uma tabela, nós temos a sala de cinema A, B e C, temos a frequência frequência absoluta, né, com que essas salas estão sendo ocupadas, e temos a frequência relativa em porcentagem. Então, o gráfico de setor, gente, ele é primordialmente utilizado para expor porcentagem. Gráficos que envolvem pesquisas eleitorais, onde a gente quer ver também o desempenho de um determinado partido, a gente coloca aqui, até mesmo um determinado candidato, a gente coloca dessa forma, tá? Em cada gráfico de setor, o círculo todo indica 1000 espectadores, ou 100%. Quando eu tenho todo o círculo preenchido sem nenhuma linha, representa 100%. E aí a gente tem que fazer as porcentagens com base em quê? Ao nosso 360 graus. Regrinha de 3 bases. Por exemplo, 300 alunos. 300 alunos é igual a X. O total é 1000. 1000 equivale a 360 graus. Se tivesse tudo preenchido, 1000, equivaleria a 360 graus. Fazendo uma regra de 3 simples, nós chegamos a X, que é igual a 108. Usando a frequência relativa, né, 30%, 30% de 360 é aqui, ó, 30% de 360 é 108 graus, tá? Então nós vamos medir 108 graus para representar esses 30%. Tá ok, pessoal? Aqui, ó, 30%, nós temos 108 graus. E assim nós vamos fazendo para os demais. Então, veja que os gráficos, cada um tem um tipo de utilidade. Olha, se eu for fazer um determinado tipo de tabela, eu vou analisar qual o melhor gráfico a ser usado, tá? Histograma está relacionado, pessoal, ao que a gente acabou de estudar na aula passada, que é relacionado a amplitude, intervalos. Então, essa parte aqui vai ficar para a próxima aula para a gente ver de forma mais calma. Qual que é o nosso objetivo da aula, então? Que vocês tenham entendido a ideia, para que serve qual gráfico, qual é a melhor maneira de usar um gráfico. Eu te dei uma tabela, qual gráfico definir, tá? Então a gente tem que tomar essa decisão. A nossa atividade, pessoal, vai ser o seguinte: vocês vão fazer os exercícios, tá? Vocês vão fazer os exercícios da página 215,
tá ok? Olha só, os exercícios da página, considerando o exemplo da página anterior, construa o gráfico de barras indicando a frequência absoluta, tá bom? Com base no gráfico da página anterior, que é esse aqui, ó, frequência absoluta. Observe a tabela de frequência resultante, tal. Construa um gráfico de barras. Então, eu quero que vocês construam um gráfico de barras aqui, ó. Ok? Entenderam? Aqui, durante 1 hora foram notados os tipos de veículos que passaram pela rua onde está situada uma escola. Foi usado os seguintes códigos: motociclista, caminhão, bicicleta, foram tabulados dessa forma aqui. Construa um gráfico de barras sobre essa pesquisa. Então, nós vamos... o exercício 14, pessoal, olha só. Tá aqui na aula, eu não vou considerar esse exercício 14. Tá? Esse exercício 4. Meninos, como eu não mostrei para vocês como elaborar um gráfico, então eu vou trazer aqui para vocês uma maneira, como que se elabora o gráfico, a maneira que vocês têm que estar elaborando um gráfico. Então, todo gráfico precisa ter um título, desempenho de matemática, alunos do 8º ano, uma fonte, gráfico elaborado para fins didáticos, e o gráfico em si, ele tem que ter 2 eixos. Um eixo na vertical, tá? Eu chamo ele de desempenho, e um eixo na horizontal, que é a frequência absoluta. O exercício 4 do livro que eu falei para vocês que não precisa fazer, é esse que eu estou fazendo para vocês, para me mostrar para vocês como vocês vão desenvolver um gráfico, tá? Então vocês têm que criar 2 eixos, eles têm que ser perpendiculares, tá? Colocar o título, colocar aqui o nome de cada eixo, esse aqui vai ser o desempenho, esse aqui vai ser a frequência absoluta, tá? E eu já comecei aqui, peguei aqui no livro, vamos começar com insuficiente. Então tá aqui, ó, insuficiente, ele tem 6 pessoas que teve o desenvolvimento insuficiente. Essas pequenas linhas aqui é só para me orientar a construção, tá ok? Então vamos lá continuar aqui o desenvolvimento do gráfico. Acompanha comigo, tá ok? Então, pessoal, está construído aqui o gráfico, tá? Lembrando que a gente tem que manter as escalas, manter uma certa separação para ele ficar um pouco mais organizado. Tá aqui o gráfico nosso. Então, faça os próximos gráficos utilizando essa técnica, que é o que eu pedi para vocês fazerem na próxima aula, tá bom? Até mais, continue a aula, pessoal. Vocês vão fazer o exercício 5 e o exercício 6. 2 gráficos e me apresentar, tá ok? Vamos aqui à próxima atividade. Nessa atividade aqui, ó, vocês vão pegar informações, tá? Vão pegar algumas tipos de informações. Vocês vão fazer leitura de gráficos, tá? E poder pegar essas informações. Esses aqui é do mesmo jeito. Não tem necessidade... Não, todos esses aqui é para ser feito. Eu só não vou trabalhar com esses exercícios aqui da página, dessa página aqui, tá? Porque ela vai levar mais tempo. Então, vocês vão fazer os exercícios da página 215, com exceção do 4, e os exercícios da página 217 e me apresentar até o final da aula. Tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui uma tabela, um gráfico, aliás, um controle de ativos que eu estou criando, né, que vou estar apresentando lá no meu canal. Eu tenho um canal chamado Senhores de Ação, que fala especificamente sobre investimentos, né, investimentos a longo prazo, e eu criei essa planilha aqui, pessoal. Eu criei essa planilha, e nessa planilha eu estou fazendo, por exemplo, simulações. Vou mostrar aqui uma simulação que eu estou fazendo, né, para ver se o gráfico está funcionando. Olha, eu criei esse tipo de gráfico aqui. Depois a gente pode falar sobre esse tipo de gráfico, é um gráfico diferente, tá?
Aqui nós temos são informações, gente, que eu estou lançando para testar ali esta planilha, né, que depois eu vou deixar disponibilizada lá no canal. Então nós temos aqui aporte. Eu fiz alguns exemplos de aportes e eu tenho uma distribuição ali em gráfico de pizza. Como está distribuído cada ação, cada ativo dentro desse gráfico de pizza. Tá certo? E outra opção que eu tenho aqui é uma outra abinha que eu criei, que seria as nossos gráficos. Olha, evolução dos dividendos. Como poderia ter sido as evoluções dos dividendos, né? Então, mês a mês eu vou lançando os dividendos aqui, certo? Aqui ainda eu não lancei, né? Outubro, por isso que eu lancei só janeiro. Lancei setembro. Então, outubro, como ainda não tem nada, ele fica aqui no zero. Mas outubro, tendo dividendos, ele é pontuado. Tá certo? E aqui eu alinhei dois tipos de gráfico. Eu alinhei aqui uma evolução patrimonial, que eu só tenho que corrigir que aqui são meses, ó. Tá mostrando de forma errada, eu vou fazer essa correção que eu não fiz. Mas nós temos aqui evolução patrimonial. Esse cinza aqui são os aportes que foram feitos, tá? Mês a mês. O azul foi a evolução do patrimônio. Então, se a gente observar aqui, ó, no primeiro momento ficou empatado, depois teve uma desvalorização de 11%, depois uma desvalorização em março, né, que foi quando veio o Covid, uma desvalorização de 37%. Em abril já melhorou um pouco. Em maio já praticamente alcançou. Quando foi em junho, o patrimônio estava maior do que o valor que estava aportado. Quando foi em julho, o rendimento foi bem maior. Agora no mês de agosto, a bolsa, como ela teve uma queda, a evolução patrimonial teve uma pequena queda, né? Mas já agora em setembro já voltou a ter está voltando a ter um crescimento, né? Ainda não superou aqui, mas nós estamos só começando o mês. E aqui nós temos o crescimento da carteira. Olha, o crescimento aqui foi menos de 1%, depois ele caiu, e agora ele está em evolução, né? Estava em menos 7, foi para 11,35, agora está aqui. Está faltando colocar o próximo mês, né? Que ainda não foi colocado aqui. Tá certo? Então, veja bem que eu trabalhei com gráfico de segmentos ou gráfico de linhas, gráfico de colunas, tá? Dois tipos de gráficos de colunas. E nessa aqui, ó, aqui eu tenho um outro gráfico aqui que eu trabalho também, é uma outra interpretação que eu faço, tá? E eu tenho aqui no aporte o gráfico de pizza. Só para você ver como a gente pode estar trabalhando os gráficos. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham aí gostado da aula, entendido dessa aula. Façam as atividades. Como eu disse, vocês têm 30 minutos para fazer essa atividade e tá me encaminhando. Tá ok, pessoal? Não esqueça de deixar nos comentários lá a presença de vocês, tá? E até mais, tenha uma boa aula.